A pergunta que eu te faço é: se o Senhor colocar um outdoor na frente da sua igreja, com a sua imagem, o que as pessoas pensariam sobre Cristo? O que será que as pessoas diriam sobre Cristo? Ou melhor, se o Senhor resolver fazer um outdoor com a sua imagem, com o seu rosto, sem dizer nenhuma palavra, e colocar ele na frente da casa onde vai acontecer a festa de família, ou ainda na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, para as pessoas ao saírem do trabalho ver a sua imagem, o que elas pensariam sobre Cristo? Sim, todos nós somos um outdoor de Cristo. A pergunta é: uma propaganda boa ou uma propaganda ruim? Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, 2, Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Como todos nós sabemos, Paulo diz: olhe para mim e certamente você verá a Cristo. Paulo foi, e até os dias de hoje, é um outdoor de Cristo. A pergunta é: e você? É um outdoor de Cristo? De uma propaganda boa? As pessoas podem conhecer a Cristo através da sua imagem? Através do seu testemunho? Vamos ler o nosso texto base sobre o que nós vamos conversar neste período. Tito, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. E diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Perceba de que Paulo está dando um ensinamento a Tito sobre não só as palavras que ele deveria dizer, o ensinamento que ele deveria fazer, mas principalmente o testemunho que ele deveria dar. Você já ouviu falar num ditado popular que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Uma frase costumeiramente atribuída a Confúcio, um filósofo chinês. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer para Tito. Paulo não está instruindo Tito especificamente nas sábias palavras que ele deve dizer, mas sim diretamente nas atitudes de Tito. Nós treinamos muitas vezes o que nós vamos falar, seja para pregar, seja numa festa de família, seja numa reunião familiar, seja para encontrar com um amigo. Nós treinamos o que nós vamos dizer, até mesmo no primeiro encontro. Por que nós não treinamos as atitudes que nós vamos ter? Muitas vezes
nós queremos dizer coisas belas, sem demonstrar as coisas belas. A palavra do Senhor vai dizer que o que suja o homem não é o que entra, mas é o que sai. Na verdade, tudo aquilo que está cheio do seu coração é exatamente quem você é. Você pode dizer, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu faço isso e eu faço aquilo. Mas se as suas atitudes e o seu testemunho não demonstrar, certamente não é isso que o seu coração quer dizer. As palavras belas que você disse foram apenas palavras belas. Na verdade, o principal que o cristão deve ter e que você precisa se atentar é o testemunho que você dá. Você pode planejar muito bem as suas palavras. E você pode planejar muito bem o que você vai dizer ou querer mostrar para qualquer pessoa, seja dentro da igreja ou fora. Mas você sabe a hora que você vai conquistar alguém para Cristo? Numa brincadeira. Numa brincadeira em que você tinha a chance de roubar, mas você preferiu não fazer, porque você é cristão. Quando você teve a chance de se dar bem numa fila de um mercado, de uma farmácia ou qualquer outra situação, e você opta por não receber esse benefício injusto. É atitudes como essas que faz com que sejamos outdoor de Cristo, com uma propaganda positiva. Não adianta nada você falar qualquer coisa para o mundo, para os seus familiares, se o que você demonstra não é o que você fala. Nós precisamos, assim como Paulo diz a Tito, ter cuidado com este exemplo, ter atenção a este exemplo. Nós precisamos avaliar as nossas atitudes como o outdoor de Cristo. João capítulo 15, verso 27 diz: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus leva a sério a história de testemunho. E tudo aquilo que ele permite você viver, que ele te leva para viver e que ele permite você conhecer ao Senhor, e com o Senhor conta de que você testemunhe isso ao mundo. Só que algo que você precisa entender é que a atitude que você vai ter no meio ao mundo não vai dizer só sobre você, vai dizer também sobre mim. O que você precisa compreender de verdade a partir desse vídeo é de que a palavra do Senhor está nos dizendo que o seu exemplo na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, ela não fala só de você. Fala de mim como pastor. Fala da sua igreja. Fala dos irmãos que congregam com você. Você quer uma base bíblica disso? Tito, capítulo 2, verso 8, que nós lemos disso. Paulo diz: use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Paulo não estava lá. Paulo não estava lidando com a situação. Tito estava. Mas Paulo diz: o que você fizer, falará de nós. Você já ouviu falar de que a pessoa faz uma atitude e aí alguém do mundo pergunta: mas você não é da igreja? Mas você não é cristão? Uai, mas você não é isso ou aquilo? Sim. Toda atitude que você tomar como cristão e você levar o nome de Cristo sendo um outdoor, seja por uma brincadeira, num impulso, num jogo de futebol, num jogo de videogame, e que você xingar o palavrão, sabe o que vão dizer? Essa é a igreja que você vai? Então seu pastor também faz isso? Seus irmãos também fazem isso? Então é assim que você se comporta fora? Então assim você deve se comportar dentro da sua igreja. Se todos nós como cristãos, nós tivéssemos cuidado com o testemunho próprio, nem precisa se preocupar com o testemunho alheio, mas com o testemunho próprio, muitas pessoas já teriam se convertido a Cristo. Mas a grande dificuldade que nós vivemos no nosso século, mas não só no nosso século, mas todos os outros passados, é de que as pessoas não se preocupam com o testemunho. Elas se preocupam em olhar o outro, mas não o testemunho próprio. E aí não adianta as palavras belas que você tem para dizer,
as coisas belas que você tem para ensinar, se o seu testemunho não produz vida, se o teu testemunho não atrai as pessoas para Cristo? Segundo um estudo da Universidade Alemã, Albert Ludwigs, ele diz que nossos cérebros processam opiniões e julgamentos sobre pessoas em milissegundos. Em menos de um segundo, uma pessoa que não te conhece vai fazer automaticamente um pré-julgamento sobre você. Será, e esse é um ótimo exemplo para nós pensarmos, essa pessoa que nunca te viu na vida, ao ter contato com você e ao te ver, o que será que ela vai ver? Sabe quando tem alguns que falam, você tem uma áurea bela, você transmite uma paz? Isso é algo que palavras não podem expressar. É a luz de Jesus em você. É um testemunho de vida que existe em você. É o Espírito Santo falando com você e usando você como instrumento para levar as pessoas a Cristo. Então, o que se dá para analisar em um segundo? Você não consegue nem falar nada, produzir nenhuma palavra, mas as pessoas já estão te observando. Eu quero que a partir de hoje você lembre-se disso. Todo lugar que você for, as pessoas já estão te observando. Então, analise quantas propagandas erradas você fez de Cristo. Como as pessoas conhecerão a Cristo? A Bíblia diz de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas não ouvem a palavra de Deus, como é que elas podem produzir a fé? Sabe como é que elas vão saber que Jesus é bom? Quando você for bom com elas. Quando você teria todos os motivos do mundo para odiá-las, para guardar mágoa, mas você perdoa. Elas saberão que existe algo diferente em você e procurarão saber o que é. Quando chegar a você, saberão que é Cristo. Como o mundo conhecerá a bondade? Um Deus bom. Se você, como luz, lâmpada do Senhor, neste mundo, como luz que o Senhor te fez, como o Senhor encontrou contigo para que você ilumine o mundo através do poder de Deus, como eles saberão se estão em trevas, se você não for luz, como serão iluminados? Então, a partir de hoje, avalie o seu testemunho. Você é um outdoor de Cristo. A pergunta que eu te fiz no começo: esse outdoor produz uma propaganda boa ou uma propaganda ruim? Será que hoje o Senhor pode bater no peito e dizer: coloque esse outdoor nessa escola, porque as pessoas conhecerão o meu nome por causa dela. Coloque esse outdoor neste trabalho, porque as pessoas conhecerão a minha bondade através dele. Muitas vezes o Senhor vai te mudar de local, te levar a novos lugares, para aumentar a propaganda dele ao mundo. Vai te colocar em posições mais elevadas, para que à distância as pessoas possam ver que o Senhor é bom. Lembre-se, você está sempre fazendo propaganda de Cristo. E eu te peço encarecidamente que essa propaganda seja um bom testemunho. Porque certamente, mesmo que você não abra a boca, as pessoas certamente chegarão a Cristo através da sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima.